Um clã de espadachins tão poderoso que exercia influência sobre metade do mundo. Essa era a linhagem da família Hunkandel, um nome temido, admirado e falado com reverência em incontáveis terras. Era uma casa lendária de espadachins, onde toda criança já nascia com uma força física monstruosa e um talento quase anormal para o combate desde o começo. Com uma coragem que beirava a loucura e uma habilidade que esmagava seus inimigos, eles abriram caminho pelo mundo e o conquistaram pela pura força. Lutar. Superar todos os outros, e fazer o mundo se curvar diante deles. Só essas três coisas já bastavam para explicar toda a natureza desse clã. Batalha, dominação e submissão absoluta eram os princípios que definiam cada parte do nome Hunkandel. Foi nessa família que Jin Hunkandel nasceu, o filho mais novo da poderosa casa Hunkandel. E, durante a cerimônia de seleção, o momento que decidia o caminho futuro de uma criança, Jin escolheu a espada do patriarca, a lâmina destinada àquele que estava fadado a ficar à frente do clã. O pai de Jin claramente ficou satisfeito com aquela escolha e olhou para ele com expectativa aberta. Ele o elogiou calorosamente, dizendo: "Você escolheu exatamente o que eu esperava, a espada do fundador, o símbolo do próprio clã Hunkandel. Que interessante." Naquela época, Jin realmente acreditava que seu futuro seria cheio de glória, honra e sucesso. Mas a verdade que o aguardava adiante era muito mais cruel do que ele poderia imaginar, e despedaçou essas esperanças sem piedade. No fim das contas, qual era o sentido? Jin não teve escolha a não ser aceitar dolorosamente que não possuía talento nenhum para a espada. Onde quer que fosse, era cercado por zombarias e risadas cortantes. Como alguém da família Hunkandel pode manejar uma espada tão mal assim? Essas vozes de deboche repetiam sem parar. E assim ele ficou conhecido como a vergonha dos Hunkandel, a desonra do nome da família. Ele era o completo oposto do padrão Hunkandel, o fracasso mais lamentável e humilhante entre todos os que nasceram com aquele sangue orgulhoso. Um dia, enquanto Jin praticava em silêncio com uma espada de madeira e fazia o possível para não perder a coragem, seus dois irmãos mais velhos, os gêmeos Tona, se aproximaram. Um deles zombou: "Ei, Jin, você ainda está aí balançando esse graveto inútil?" O outro completou com um sorriso torto: "Ah, deixa ele. Acho que ele se recusa a usar qualquer espada que não seja alguma espada lendária especial." Os dois caíram na gargalhada, com os rostos cheios de deboche escancarado. "E de onde um idiota como ele tiraria uma espada especial?" disse um deles. "Pois é, fala sério. Cadê a barizada, então? Por que ele tá aqui se matando com uma espada de madeira desse jeito?" o outro provocou. Jin não disse nada. Só continuou praticando em silêncio, cerrando os dentes e suportando cada insulto afiado que jogavam nele, como se recusasse teimosamente a deixar que vissem o quanto aquilo doía. Quando os gêmeos Tona perceberam que Jin ainda não reagia, um deles avançou com uma expressão arrogante no rosto. "Ei, por que você não está respondendo ao seu nobre irmão mais velho?" exigiu ele, claramente ofendido por estar sendo ignorado. "Eu tô falando com você." A voz dele ficou mais áspera e, sem aviso, ele deu um chute forte no estômago de Jin, jogando-o no chão de qualquer jeito. O outro gêmeo Tona olhou para Jin esparramado na terra e pareceu ainda mais satisfeito consigo mesmo, com a expressão arrogante piorando quanto mais indefeso Jin parecia. "Lixo inútil." Ao ouvir aquilo, Jin ainda tentou se levantar de novo e pegar a espada de madeira que tinha escapado da sua mão, mas bem quando ele estava prestes a pegar a espada de volta, seu outro irmão pisou forte na mão dele. Enquanto fazia pressão, olhou para Jin com desprezo frio e disse: "Por que você é tão obcecado por essa coisa inútil?" Depois pressionou ainda mais, como se quisesse esmagar a mão de Jin junto com a espada de madeira embaixo dela. Jin cerrou os dentes com tanta força que quase racharam, suportando a dor aguda e insuportável sem deixar escapar sequer um único grito. Foi então que o primeiro irmão encontrou um livro entre as coisas de Jin e soltou uma risada de deboche. "Ah, o que é isso? Teoria básica da espada?" Ele amassou o livro sem cuidado com uma mão e olhou para Jin com desprezo escancarado. "O que? Você realmente acha que vai melhorar só lendo Teoria da Espada que nem um sonhadorzinho patético?"
É exatamente por isso que fracotes como você nunca deveriam receber chances para começo de conversa. Então o gêmeo ergueu a espada de madeira de Jin, com um brilho cruel nos olhos. No instante em que Jin percebeu que ele ia quebrá-la, gritou em pânico: Para! Me devolve isso! Gritou Jin, desesperado. Mas eles ignoraram o pedido dele sem a menor hesitação e partiram a espada de madeira ao meio. No momento em que viu a espada quebrando nas mãos deles, Jin gritou de novo em desespero: Espera! Eles não pararam na espada. O gêmeo Tona também rasgou o livro em pedacinhos e cuspiu as palavras: Você esqueceu o seu lugar. Jin só pôde ficar ali, assistindo impotente enquanto eles pisoteavam seus pertences como se fossem restos sem valor. Para! Ele gritou, mas isso não mudou nada. Os dois já tinham esmagado o pouco de esperança que ainda restava nele, e mesmo assim ele ainda tentava se agarrar a ela. Jin permaneceu sentado no chão, atordoado, encarando com olhos desesperados e abalados os fragmentos espalhados da sua espada de madeira. Com uma voz fraca e trêmula, murmurou: Vocês não precisavam ir tão longe. Antes que Jin pudesse terminar de falar, um dos gêmeos Tona o agarrou brutalmente pelos cabelos por trás e puxou sua cabeça para trás. Encarando-o com ameaça, rosnou: O que foi que você disse agora? Nós fizemos isso pro seu próprio bem, então por que você continua retrucando? Foi isso que a sua babá te ensinou. No instante em que mencionaram sua babá, Jin rebateu na hora: Gillian MC Lora não tem nada a ver com isso. Mas quanto mais Jin resistia, mais eles gostavam de atormentá-lo. Olha essa atitude, zombaram. Ainda tá tentando desafiar a gente? Parece que a gente precisa te ensinar um pouco de educação. Aos olhos de Jin, seus dois irmãos já não pareciam humanos. Eles pareciam monstros cruéis e impiedosos usando rostos familiares. Seu corpo inteiro estava machucado e destruído, e ele estava sendo esmagado pela própria família a qual um dia quis pertencer. Mesmo assim, Jin lutou para se levantar outra vez, agarrando-se teimosamente à determinação que tinha desde o começo. Fossem seus irmãos ou qualquer outra pessoa zombando do seu talento inexistente, ele ainda se recusava a desistir. Eu não ligo para nada disso. Eu só tenho que continuar tentando com tudo o que eu tenho. Se eu continuar tentando, então um dia o clã com certeza vai me reconhecer, e eu finalmente vou me tornar uma parte de verdade da família Runkandel. Era nisso que eu honestamente acreditava naquela época. Mas, no fim, nenhum dos meus esforços jamais foi reconhecido. Então, um dia, sob um céu azul limpo e um sol dourado brilhante, Jin foi expulso do clã sem piedade. Jin, a partir deste momento, você está banido do clã. De pé diante dos enormes portões do clã Runkandel. Jin não pôde fazer nada além de ficar ali em silêncio por um longo momento antes de finalmente soltar um suspiro fundo e pesado. Toda a sua persistência, todo o seu esforço e todo o seu desejo desesperado de ser reconhecido desapareceram como fumaça, deixando para trás apenas vazio. Por um momento, Jin fechou o punho com tanta força que os nós dos dedos ficaram pálidos, o rosto retorcido de amargura e inconformismo. Mas o que isso mudava? Por mais injusto que parecesse, ele ainda tinha que aceitar a realidade de que havia sido expulso do clã. Foi assim que ele foi exilado aos 25 anos e forçado a começar a vagar pela vida sem direção nem propósito. Só depois de conhecer seu mestre, que Jin percebeu que, na verdade, possuía um talento real, sim. E não só isso, o verdadeiro dom de Jin era a magia. O próprio poder que era proibido dentro do clã Runkandel. 3 anos depois, dentro de seu escritório, Jin ainda continuava se dedicando ao estudo da magia com foco implacável, conectando cuidadosamente o mana da natureza com o mana de um mago, restaurando e depois refinando e fortalecendo esse mana transformado passo a passo. Enquanto Jin permanecia completamente absorto em sua pesquisa mágica, uma sombra já havia surgido atrás dele. Ela tremulava, aparecendo e desaparecendo, estranha e instável, como se alguma coisa estivesse observando em silêncio da escuridão. Quando Jin Runkandel recobrou a consciência, percebeu que já tinha sido arrastado para outra dimensão, um mundo completamente separado daquele que conhecia. A escuridão engolia tudo ao redor dele, densa e sem fim, como se todo aquele espaço tivesse sido selado da própria luz.
Jin ficou alerta na mesma hora, com todos os nervos do corpo se tensionando enquanto erguia a guarda sem hesitar. Ele olhou rapidamente ao redor e perguntou em uma voz tensa: "Quem é você?" Então a figura alta e sombria, envolta numa aura fria e opressora, finalmente falou: "Eu sou Solder, o Senhor das Sombras. Jin, eu desejo fazer um contrato com você, como o Deus das Sombras", disse a figura, com uma voz grave e solene. "Se você firmar um contrato comigo, não só vai ganhar o poder de comandar as sombras, como também vai receber a habilidade de remover qualquer maldição colocada sobre você." Assim que essas palavras foram ditas, a enorme sombra negra tremulou, e uma maldição em forma de espada apareceu de repente ao redor do corpo de Jin. A sombra apontou para aquilo e disse: "Ó, meu contratado, parece que você foi odiado desde a infância. Seu talento foi apagado por uma maldição de baixo nível." Jin, que já estava chocado desde o momento em que foi arrastado para aquele espaço estranho, agora ficou completamente atordoado com a verdade diante dele. Confuso, perguntou: "Uma maldição?" Então a sombra negra lhe deu uma breve explicação. "Sim, essa maldição se chama Blade of Illusion. Ela suprime o talento para a espada. É uma maldição vil, algo que jamais deveria existir dentro do clã Runkandel." A maldição aparecia como uma esfera selando uma espada, envolta firmemente por incontáveis correntes de ferro. A esfera inteira brilhava com uma luz vermelha intensa, como se quisesse reduzir a espada lá dentro a cinzas. A sombra negra estendeu a mão, tocou a esfera e começou a remover lentamente as correntes, uma por uma. "Entendo", murmurou. "Talvez tenha sido isso que me atraiu até você. Daqui em diante, nenhuma maldição vai poder ferir você de novo." No instante em que essas palavras foram ditas, a esfera e as correntes que haviam selado o talento de Jin para a espada se partiram em incontáveis fragmentos e desapareceram. Os olhos de Jin se arregalaram em incredulidade diante do poder esmagador da sombra à sua frente. Tudo tinha acontecido tão de repente que ele mal teve tempo de entender. Depois de remover completamente a maldição de Jin, a sombra negra se preparou para partir tão rápido e silenciosamente quanto tinha aparecido. "O que resta agora é você se tornar um supremo espadachim mágico. Jin, é uma honra zelar por você." Depois de dizer isso, a sombra negra desapareceu num instante, e Jin foi devolvido exatamente ao lugar onde estava antes. De volta ao seu escritório, Jin ficou parado por um momento, atônito e em silêncio, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Demorou um bom tempo até ele reagir. Quando finalmente reagiu, foi porque queria confirmar com as próprias mãos se as palavras da sombra eram mesmo reais. Jin correu rapidamente para pegar sua espada e então foi direto até a porta. No momento em que saiu, ele imediatamente brandiu a espada. Jin relembrou tudo o que tinha aprendido antes e foi demonstrando aquilo com cuidado, pouco a pouco. E, como esperado, no instante em que a espada saiu da bainha, o poder escondido dentro dela se revelou. A ponta da lâmina levantou um redemoinho feroz que varreu tudo ao redor. Assim como Soldera tinha dito, cada golpe parecia levar Jin a um novo nível. Ele se perdeu no treino, mergulhado numa sensação que nunca tinha experimentado antes. "Está tão leve. Eu não sinto peso nenhum. Parece que estou só balançando o braço." À medida que todas as lembranças das zombarias do passado vinham à tona, Jin só ficava mais empolgado e continuava treinando sem parar. Aquele que um dia foi chamado de fracasso mais patético da história do clã Runkandel agora estava mudando diante dos próprios olhos. Agora até um único corte carregava uma força assustadora, exatamente o poder que ele sempre desejou. Então um pensamento ousado passou de repente pela mente de Jin. "Se eu adicionar magia a isso, será que posso criar algo ainda maior?" No momento em que esse pensamento surgiu, Jin agiu na mesma hora. Sem perder um segundo, lançou um feitiço e o fundiu com o poder da sua espada. O resultado foi aterrorizante. Um único golpe de espada avançou rugindo como uma tempestade de trovões, varrendo tudo pelo caminho e apagando toda existência diante dele. Quando Jin viu o resultado com os próprios olhos, não conseguiu esconder sua satisfação. "Finalmente, todo o meu esforço valeu a pena." Mas,
Antes que pudesse aproveitar essa alegria por muito tempo, um grupo de cavaleiros acabou testemunhando Jin treinando com seu poder recém-desperto. Eles ficaram ali em silêncio, observando de perto enquanto julgavam e avaliavam discretamente o que tinham acabado de ver. Então, depois que a onda de tontura finalmente passou e Jin abriu os olhos de novo, o que o recebeu foi uma cena de completo caos e destruição. Gritos de terror ecoaram com força em seus ouvidos por todos os lados. Eu acabei de ouvir alguém gritando, pensou ele, alarmado. Jin tentou se levantar, mas seu corpo estava preso sob uma pedra enorme. O sangue escorria sem parar, encharcando o chão ao redor do seu corpo. Com uma voz fraca, Jin murmurou, meu corpo está tão pesado, por quê? Ele ficou ali, impotente, sem conseguir aceitar o que estava acontecendo. Ele mal tinha conseguido alcançar um pequeno pedaço de sucesso, e agora estava prestes a morrer desse jeito. Por quê? Ele não conseguia aceitar. Mesmo assim, ainda gritou por ajuda para o vazio. Mestre! Soldere! Tem alguém aqui? Eu não posso acreditar que vou mesmo morrer dormindo assim. Porque, no fim, eu ainda era só um fracasso inútil. Nem tive a chance de usar direito a magia e o poder de Soldere que finalmente recebi. Se era para tudo acabar assim. Então por que me deram outra chance? E foi assim que, enterrado nos escombros, Jin foi encontrar o Rei do Inferno. Então, de repente, em menos de um piscar de olhos, ele se viu acordado mais uma vez. Diante dele estavam todos os membros do clã Runkandel. Olhando para eles em confusão, ele pensou, membros do clã, o que está acontecendo? Eu tenho certeza de que morri. E, ainda assim, ao redor dele agora se estendia um gramado verdejante, com incontáveis espadas fincadas por toda a parte. Ao lado dele, Guilherme Celoran sorria de forma calorosa e tentava confortá-lo. Anime-se, jovem mestre Jin. Olhando para aquele sorriso caloroso, completamente confuso, ele perguntou a si mesmo mais uma vez, Guilherme Celoran, por que ela está aqui? Então, à distância, Jin notou de repente uma espada brilhante. Ela reluzia muito mais e parecia muito mais bonita do que todas as outras espadas ao redor. Ele a reconheceu instantaneamente no momento em que seus olhos pousaram nela. Essa espada é barizada. Depois de observar a situação ao redor, Jin percebeu que estava na cerimônia de seleção mais uma vez. Ele tinha voltado ao passado, tornando-se mais uma vez o Jin de 1 ano de idade, o jovem mestre mais novo do clã. E desta vez, assim como em sua vida anterior, ele ainda escolheria aquela espada. Jin deu um passo após o outro enquanto se aproximava lentamente dela. Então estendeu a mão em silêncio, com todo cuidado. Para tocar barizada, a espada de autoridade e poder esmagador, a própria lâmina destinada apenas àquele que ficaria no topo. Jin Runkandel virou lentamente a cabeça para olhar os membros do clã reunidos, e naquele momento, a determinação em seus olhos ficou ainda mais firme do que antes. Eu escolhi a espada do patriarca. Nesta vida, eu vou viver pela minha própria vontade e fazer minhas próprias escolhas com minhas próprias mãos. No instante em que Jin tocou a espada do patriarca, todos os membros do clã Runkandel olharam para ele com os olhos arregalados, paralisados em choque diante do que tinham acabado de ver. Como isso é possível? A lâmina do patriarca. O jovem mestre Jin realmente, as vozes deles tremiam de incredulidade, sem conseguir processar totalmente a cena diante deles. Cortando direto os murmúrios agitados que se espalhavam pela multidão, o chefe do clã falou com uma voz firme e autoritária. O jovem mestre escolheu barizada. A cerimônia de seleção termina aqui, declarou ele, encerrando imediatamente toda a comoção. Levem o jovem mestre de volta para Storm Castle agora mesmo. 6 anos depois, em Storm Castle, o céu despejava uma chuva torrencial, e relâmpagos rasgavam os céus sem parar. Dentro da biblioteca, incontáveis estantes enormes estavam alinhadas lado a lado, enchendo o vasto salão com cheiro de papel velho, madeira e silêncio. Jin, ainda apenas uma criança, se esticava o máximo que podia para alcançar um livro numa prateleira alta, mas, por mais que tentasse, sua altura simplesmente não bastava.
Ele arrastou uma cadeira rapidamente, subiu nela e esticou a mão para cima de novo enquanto pensava consigo mesmo. Já faz 6 anos desde que cheguei a Storm Castle. De acordo com as regras do clã, eu tenho que ficar aqui e viver assim até completar 15 anos. Então isso quer dizer que ainda faltam mais 3 anos. Que tédio absurdo! Ele ainda estava perdido nesse pensamento quando um grito apavorado rasgou de repente o silêncio da casa e destruiu toda a calmaria. Assustado, Jin imediatamente se virou para a porta e perguntou: o que aconteceu? Uma criada, pálida como papel e tremendo por inteiro, caiu no chão e gritou: no quarto do jovem mestre, tem um pássaro morto. Jin foi verificar pessoalmente com calma. Lá, encontrou um pássaro de penas brancas caído, morto, com a barriga aberta e as penas encharcadas e manchadas de vermelho por causa do sangue. Era uma cena grotesca e cruel sem necessidade. No instante em que viu o cadáver do pássaro, Jin franziu a testa. Ele já sabia exatamente quem eram os culpados. Em todo Storm Castle, só havia algumas pessoas distorcidas o bastante para fazer algo assim. E, como ele esperava, os culpados logo apareceram. Quando viram o rosto horrorizado da criada, apenas sorriram com desdém, como se tudo aquilo fosse divertido. Oh, olha só isso! Que pena! Vendo aquelas expressões arrogantes e triunfantes depois de fazer algo tão repugnante, Jin apenas se virou em silêncio e cuidou do corpo do pássaro sem dizer muita coisa. Meus irmãos mais velhos realmente não mudaram nada. Um dos Stona Twins riu, satisfeito, embora houvesse um traço de decepção na voz dele. TSC. A criada viu primeiro. Que desperdício! O outro Stona Twin abriu um sorriso torto e maldoso e acrescentou: isso mesmo. A gente trouxe pra cá para que fosse você quem visse. Então, o que achou desse presente dos seus irmãos mais velhos? Tá tão emocionado que vai chorar. Jin baixou os olhos em silêncio para o pássaro morto em sua mão e, naquele momento quieto, memórias da sua vida passada vieram com força. Esses meus irmãos, eu sei exatamente no que eles vão se transformar. Quando virarem vanguardas, serão lembrados como assassinos infames. E ainda assim, mesmo agora, quando nem tem 9 anos ainda, eles já estão dispostos a matar. Um pássaro inocente só para me provocar. Vendo Jin continuar em silêncio, eles confundiram isso com medo e riram ainda mais. Um dos Stona Twins abriu um sorriso cruel enquanto encarava Jin e disse: não me diga que você vai mesmo chorar. Fui eu. Como ainda não conseguiram arrancar nenhuma reação de Jin, eles começaram a perder a paciência. Ei! Você tá mesmo ouvindo a gente? Então você acha que pode ignorar a gente só porque escolheu o destino do patriarca? Como alguém como você anda por aí sem nem carregar barizada consigo? Jin estava chegando ao limite da paciência. Ele soltou um suspiro longo e silencioso, já cansado da crueldade infantil e do barulho sem fim deles. Um dos Stona Twins ficou ainda mais debochado e deu um passo à frente para provocar Jin ainda mais. Hã? O que foi isso? Você falou tão baixo que eu não ouvi nada. Assim que disse isso, o Stona Twin agarrou Jin pelo ombro e colocou toda a força num soco, claramente querendo acertá-lo com tudo e humilhá-lo. Mas as coisas não aconteceram nem de longe como ele esperava. Jin se moveu mais rápido do que o irmão podia reagir e bloqueou o soco com um único movimento limpo. O Stona Twin sentiu a pressão esmagadora do poder mágico de Jin, e seus olhos se arregalaram na mesma hora de medo. Ele olhou para Jin como se estivesse encarando algum tipo de monstro. Jin sustentou o olhar dele e disse numa voz fria e ameaçadora: vocês dois fazem barulho demais. Calem a boca. No momento seguinte, Jin acertou um soco direto no rosto do Stona Twin, fazendo-o cambalear para trás e cair com força. Mesmo depois de levar aquele golpe, o Stona Twin ainda não entendeu o perigo em que estava e tentou continuar bancando o desafiador. Você antes que pudesse terminar, Jin o acertou de novo com mais um soco pesado, e dessa vez o Stona Twin desabou ali mesmo. Depois de levar 2 golpes em cheio seguidos, ele já não conseguia mais se levantar. A raiva de Jin já tinha transbordado, e ele decidiu que não aguentaria mais os abusos dos irmãos. Já chega. Eu não vou mais tolerar isso. Então ele emendou com um soco brutal e reto no estômago,
forte o bastante para erguer o irmão do chão. O Tonatuin foi arremessado para cima e depois despencou direto no chão. Depois de espancar bem os dois irmãos mais velhos, Jin finalmente soltou o ar que estava prendendo e relaxou um pouco. Então ele recolheu a magia concentrada em sua mão e disse friamente: daqui para frente, é melhor para vocês nunca mais aparecerem na minha frente. Nesse momento, um cavaleiro da guarda entrou correndo de fora. No instante em que viu a cena, perguntou imediatamente: jovem mestre, o que aconteceu aqui? Jin rapidamente escondeu atrás das costas a mão que ainda soltava uma leve aura mágica. Então Khan perguntou mais uma vez: jovem mestre Jin, o que exatamente é isso? Os olhos dele se voltaram para os dois irmãos idiotas caídos num monte de hematomas no canto. Jin lançou um olhar frio para os dois irmãos antes de responder sem emoção. Eles invadiram de repente e começaram a brigar entre si. Khan claramente não acreditou nem por um segundo e perguntou de novo: o que foi que você disse? Jin se virou de novo para ele, visivelmente irritado. Você não ouviu? Eles brigaram entre si e acabaram desmaiando. Khan olhou para os ferimentos cobrindo os corpos deles e pensou consigo mesmo: como eu esperava. Até o jovem mestre mais novo da família Runkandel é assustadoramente impiedoso do seu próprio jeito. Mesmo sendo isso que pensava, ele escolheu não questionar Jin mais uma vez. É mesmo? Entendido. Vou levar os irmãos Tona ao médico. Jin deu uma ordem fria na hora. Não precisa disso, Khan. Meus irmãos precisam ir a outro lugar primeiro. Então ele ordenou que Khan arrastasse os irmãos Tona atrás dele. Me siga. Lá fora, a chuva continuava caindo em cortinas pesadas, formando grandes poças de lama pelo chão enquanto o trovão ecoava pesado pelo céu escuro. Jin Runkandel apontou para uma lápide, sinalizando para Khan deixar seus dois irmãos ali sem a menor hesitação. Deixe as duas crianças aqui. Mesmo assim, Khan ainda se sentia inquieto e não conseguiu deixar de perguntar: jovem mestre Jin, o senhor realmente pretende deixá-los aqui desse jeito? A tempestade está ficando mais forte a cada minuto. Jin permaneceu em silêncio sob sua capa de chuva, perdido em pensamentos. À medida que uma lembrança absurda atrás da outra passava por sua mente, ele não sentia nada além de um frio profundo e amargo por dentro. Ele não tinha a menor vontade de perdoá-los. Não depois de tudo o que fizeram, e nem depois de até onde chegaram. Seu rosto continuou completamente sem expressão enquanto dizia: meus irmãos precisam entender o quão graves foram as ações deles. Vendo a determinação inabalável na expressão de Jin, Khan imediatamente abaixou a cabeça e obedeceu. Vou respeitar sua decisão, jovem mestre. Jin não ficou ali por mais tempo e simplesmente se virou e foi embora sob a chuva. Enquanto Khan observava a figura de Jin se afastando, de repente percebeu uma certa energia estranha ainda pairando fracamente ao redor dele. Ele ficou profundamente chocado e franziu a testa na mesma hora, com os pensamentos ficando afiados. Essa energia definitivamente não é aura. Será que isso pode mesmo ser mana? Se for verdade, então isso já não é mais só uma simples briga entre irmãos. Eu preciso relatar isso ao patriarca imediatamente. Sem perder mais um segundo, Khan se virou para um soldado ali perto e chamou com firmeza. O soldado se endireitou na mesma hora e respondeu respeitosamente: sim, senhor. Khan lançou um olhar duro sobre ele e deu a ordem: traga um cavalo. Agora. Naquele mesmo momento, Jin já tinha voltado para o quarto. Olhando lá de cima, ele viu Khan do lado de fora, se apressando para fazer os preparativos para sair cavalgando. Jin calculou a situação em silêncio na cabeça. Ele vai relatar isso ao pai, como eu esperava. Vendo Khan forçar o cavalo a avançar para dentro da tempestade sem se importar com o clima, Jin pensou: Khan não é só nosso cavaleiro da guarda. Ele também está aqui para nos supervisionar. Do ponto de vista de Khan, isso naturalmente vai parecer magia, então não tem como ele simplesmente deixar isso passar. Pensando nisso, Jin moveu os dedos levemente, e uma corrente de poder negro apareceu na hora, fina como fumaça enquanto se enrolava em sua mão. Poder espiritual. A única prova do meu pacto com Solder é
Graças a esse poder, eu sei que o contrato ainda continua válido mesmo nesta vida. E, além disso, a imunidade a maldições que Soldere me concedeu através do nosso pacto já me libertou da Curse of the Illusory Blade. Jin fechou lentamente o punho, com o ressentimento voltando a subir. O filho idiota da família Runkandel já não existe mais. Nesta vida, tudo em mim vai ser completamente diferente da anterior. Agora só falta encontrar meu pai. Nessa hora, o amanhecer já começava a surgir. A tempestade também tinha passado, e Khan já havia terminado de se encontrar com Shiron Runkandel, relatando tudo o que tinha testemunhado. Isso é tudo, senhor. Shiron Runkandel, o pai de Jin, permaneceu em silêncio depois de ouvir o relatório inteiro. O jovem mestre lutou com os Tona Twins. Khan, reúna os cavaleiros. Eu vou ver meu filho mais novo. Num instante, os cavaleiros da casa começaram a se mover. As forças Runkandel presentes eram todas a elite entre a elite, e o peso da presença deles parecia grandioso e opressivo num nível esmagador. Um jovem deu um passo à frente e relatou com respeito: convocamos os 7 vanguardas da família Runkandel, junto com os 200 cavaleiros sob o comando deles. Shiron estava montado em seu cavalo, com o olhar passando pela cavalaria reunida com uma autoridade calma. Bom, com essa mobilização, também reunimos todas as divisões necessárias. Depois de lançar um olhar breve, mas minucioso, sobre as fileiras reunidas, ele deu a ordem para avançar. Por causa da convocação de emergência que saiu no meio da noite, o grupo seguiu para Storm Castle imediatamente. Enquanto viajavam, Mary Runkandel, a 7ª vanguarda do clã Runkandel, perguntou confusa: uma convocação de emergência? Irmão mais velho, você sabe do que se trata? Eu perguntei à Luna Runkandel mais cedo, mas duvido que até ela saiba o motivo completo. Mary soltou um baita bocejo e reclamou: eu estava no meio de uma luta contra bruxas. Diffus Runkandel, a 4ª vanguarda do clã Runkandel, caminhava ao lado dela com o queixo apoiado na mão e disse pensativo: no ano que vem, os Tona Twins vão deixar Storm Castle. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com isso. Então ele de repente olhou para trás e acrescentou: ou talvez seja porque o pai quer ver nosso irmão mais novo. Ao ouvir isso, Mary pareceu genuinamente surpresa e ergueu a voz de novo. O mais novo? Por quê? Diffus respondeu: na cerimônia de seleção, aquele garoto escolheu a espada do fundador. Lembra? Mary finalmente se lembrou e exclamou de forma dramática: ah, é mesmo. Ainda assim, mesmo depois de lembrar, ela não conseguia acreditar que só isso bastasse para justificar convocar a cavalaria no meio da noite. E, ainda assim, o pai realmente voltou por causa disso. O próprio Diffus também não sabia, nem conseguia imaginar o que o pai deles realmente estava pensando. Luna Runkandel, a primeira filha do clã Runkandel, estava caminhando à frente deles. Quando ouviu a conversa alta dos dois, imediatamente se virou e os advertiu: Mary, Diffus. Mary percebeu na hora que estavam falando alto demais e disse sem jeito: ops, foi mal. Mana. Mas, depois de pensar de novo no que Diffus tinha acabado de dizer, Mary ainda parecia um pouco insatisfeita. O pai voltou até aqui só para ver ele. Esse garoto é realmente tão útil assim. De volta a Storm Castle, Gilly MC Lore ajustava as roupas de Jin com mãos cuidadosas. Ela falou com uma voz alegre e animada. O patriarca está vindo nos ver. Acho que ele de repente sentiu vontade de ver o filho. Jin não parecia especialmente incomodado e apenas respondeu com indiferença silenciosa. Talvez. Enquanto virava de costas para que Gilly MC Loran pudesse pentear seu cabelo, Jin pensou consigo mesmo: Khan provavelmente contou tudo ao pai. Khan é direto o suficiente para provavelmente ter relatado só o que viu, não que eu estava usando magia. Ele provavelmente nem percebeu o que realmente estava vendo. Gilly MC Loran segurou gentilmente o pente e arrumou o cabelo de Jin com cuidado. Pode virar um pouquinho para este lado, por favor. Enquanto Gilly MC Loran se concentrava em pentear seu cabelo, Jin pensava em silêncio no verdadeiro motivo da vinda do pai.
O filho mais novo consegue usar um poder diferente tanto da magia quanto da aura. O pai provavelmente está voltando para confirmar que poder é esse, e se esse poder, ou eu mesmo, pode se tornar um recurso útil para o futuro do clã. Naquele exato momento, a cavalaria finalmente chegou a Storm Castle. Os grandes portões se abriram lentamente, e diante da entrada principal estava uma fileira perfeitamente alinhada de cavaleiros majestosos. Um único grito em uníssono ecoou pelo ar, exibindo a autoridade esmagadora daquele a quem serviam. É uma honra encontrar o patriarca. Shiron Hunkandel entrou no grande salão com uma autoridade calma e majestosa, e só a presença dele já fazia o castelo inteiro parecer mais pesado. No instante em que entrou com sua presença esmagadora, Shiron Hunkandel deu sua primeira ordem sem hesitar. Tragam os Tona Twins aqui imediatamente. Os irmãos Tona foram arrastados para dentro e forçados a se ajoelhar diante de Shiron Hunkandel. Com uma voz severa e cortante, ele falou com eles, fazendo o salão inteiro parecer ainda mais frio. Falem. Os dois meninos abaixaram a cabeça na mesma hora, sem ousar mostrar nenhum traço da arrogância de antes. Sim, pai, responderam trêmulos, com vozes muito menores do que antes. Antes que pudessem dizer qualquer outra coisa, ele os acusou diretamente. Ouvi dizer que vocês brigaram com Jin. Digam qual foi o erro de vocês. Os dois congelaram de medo, com os olhos arregalados e a mente em branco. Depois de um longo e desconfortável silêncio, finalmente forçaram uma desculpa para se proteger. Nós não fizemos nada de errado. Foi Jin quem nos atacou. Mesmo assim, eles ainda não conseguiam entender o que tinham feito de errado e imediatamente jogaram toda a culpa em Jin. Isso mesmo, pai. Aquele poder que ele usou era estranho. Não era aura. Parecia magia. Quando viram os olhos do pai se estreitando numa linha fina e perigosa, eles só ficaram ainda mais desesperados para jogar mais lenha na fogueira e virar ainda mais a situação contra Jin. No nosso clã, usar magia é proibido, não é, pai? Se Jin usou magia, então precisamos questioná-lo imediatamente antes que ele encontre um jeito de esconder isso. Mary Hunkandel e Diffus Hunkandel estavam por perto em silêncio, vendo os irmãos Tona bancarem as vítimas sem vergonha nenhuma. Os dois suspiraram por dentro, totalmente exasperados. Eles eram idiotas sem salvação mesmo. Antes que os gêmeos continuassem empilhando uma mentira atrás da outra, Shiron os cortou friamente. Chega! Vocês dois, ouçam com atenção. Ele encarou diretamente os olhos deles e os advertiu com uma voz afiada o bastante para gelar o salão. Se continuarem se comportando assim, vocês não vão sobreviver no clã Hunkandel. Só então os dois meninos perceberam que realmente tinham ido longe demais. Por fim, medo e arrependimento começaram a surgir em seus rostos. Shiron não lhes deu mais atenção e ordenou, tragam Jin aqui. Quando Jin entrou, passou pelos irmãos Tona na saída e viu a expressão atordoada estampada no rosto deles. Ele entendia perfeitamente que tipo de homem seu pai, Shiron Hunkandel, era. Ele era o homem mais forte que Jin já tinha conhecido e também o mais impiedoso. Era chamado de Genesis Knight, o auge absoluto da dominação e do poder. E, ainda assim, antes de receber esse título grandioso, ele já tinha sido nada mais do que um ser humano comum. Mas, depois de receber esse título, foi deixando de lado aos poucos as emoções humanas comuns. Ele se tornou um homem que só se importava com a glória e o futuro do clã. Para um pai assim, alguém sem talento para a espada, alguém como o Jin da vida passada, não passava de lixo. Jin fechou lentamente os olhos por um breve instante. Ele já tinha se decidido. Mas desta vez, tudo é diferente. Nesta vida, ninguém nunca mais vai olhar para mim com desprezo. Quando esse pensamento se firmou em seu coração, Jin sentiu uma onda de coragem subir dentro dele enquanto se preparava para encarar Shiron. Ele caminhou à frente com uma calma firme, sem o menor sinal de medo ou pânico, e ficou diante do pai com uma postura controlada e serena. A atitude de Jin pegou todo mundo de surpresa. Mais de um olhar se voltou para ele, claramente chocado com o quão calmo e destemido ele parecia. Mary Hunkandel ficou especialmente surpresa. Ela se inclinou para a frente, claramente curiosa para ver melhor o filho mais novo da família.
Diffus percebeu o interesse óbvio dela e franziu a testa, irritado, mas Mary não ligou nem um pouco. Jim entrou no grande salão, onde inúmeras pessoas o cercavam por todos os lados. Sem a menor hesitação, ajoelhou-se calmamente sobre um joelho e fez uma reverência com o devido respeito. Saudações, patriarca. Ao ouvir aquela forma de tratamento tão distante e formal, Chiron mostrou um leve sinal de desagrado. Patriarca? Você não me chama de pai. Jim ergueu a cabeça e explicou com uma voz estável. Todos os meus irmãos e irmãs estão presentes, junto com muitos guardas e mais de 100 membros do clã. Por isso, julguei que o senhor veio aqui hoje por assuntos oficiais, pai. Nessas circunstâncias, achei que essa forma de tratamento era a mais apropriada. Até Luna Runkandel, que estava ali perto, ficou silenciosamente impressionada com o quão cuidadosa e controlada foi a resposta de Jim. Chiron soltou um som baixo de aprovação. HM. Muito bem. Jim não ficou arrogante por causa do elogio e continuou completamente humilde. Obrigado, patriarca. Então Chiron foi direto ao ponto. Mas hoje, eu vim por outro motivo. Você pode me chamar de pai. Vou fazer a você a mesma pergunta que fiz aos seus irmãos. Chiron olhou para ele com uma expressão séria e indecifrável e perguntou, em que você acredita que estava errado? Jim fechou a mão em silêncio e firmou sua determinação antes de responder. Sim, eu quis me vingar. Ele respondeu com uma expressão firme e justa, sem agir como se tivesse feito algo vergonhoso. Como um Runkandel, retribuímos bondade com bondade, e hostilidade com hostilidade. Ao ouvir essa resposta, Mary Runkandel sentiu surgir uma faísca de admiração pelo seu irmão mais novo. Realmente soava como uma resposta digna de um Runkandel, retribuir favor com favor, e devolver rancor na mesma medida. Chiron permaneceu em silêncio por um longo momento. Então passou o olhar pelo salão e disse, todos aqui. Exceto o mais novo, saiam. Essa única frase de Chiron agitou o salão inteiro na mesma hora. Alguns começaram a cochichar imediatamente. Será que o jovem mestre passou no teste do patriarca? Um general, vendo a multidão barulhenta demais, lembrou a todos com firmeza, o patriarca já deu a ordem. Não demorem. Na mesma hora, os soldados se alinharam em formação e saíram marchando do grande salão. Como ordenar? Mary também saiu com os outros, embora Jim claramente tivesse despertado o interesse dela. O filho mais novo tinha encarado o pai de frente sem vacilar. Esse garoto realmente tem coragem. Quando só os dois permaneceram ali dentro, Chiron explicou por que tinha esvaziado o salão. Mandei todos saírem porque há algo que preciso lhe perguntar. Os Tona Twins me disseram que você possui um poder incomum. O clã Runkandel proíbe o uso de magia porque, quando alguém se aprofunda nisso, corre o risco de ser consumido por ela. Você já não seria capaz de alcançar o ápice da espada. Então me diga, que poder você usou? Se você realmente começou a se meter com magia, eu não vou deixar isso passar. Jim ficou em silêncio por um breve momento, medindo com cuidado a melhor forma de responder. Então, bem de leve, ele sorriu. É isso, pensou ele, lembrando da verdadeira origem do seu poder. Se o pai souber o que esse poder realmente é, ele não vai poder ignorar, porque é o poder de Solderé. Então Jim disse educadamente, eu mesmo não entendo completamente esse poder. Não tenho certeza se é magia ou aura, e não sei como chamá-lo. Se me permitir, posso pedir que o senhor julgue isso por mim. Enquanto falava, uma esfera de poder se formou imediatamente na mão de Jim. Dentro dela brilhava uma luz azul esbranquiçada, envolta por uma aura negra escura que se movia ao redor como uma sombra viva. No instante em que Chiron viu aquele poder, franziu a testa, e uma surpresa evidente apareceu em seu rosto. Esse é o poder do fundador do clã Runkandel. Ele encarou a esfera que Jim tinha criado, sem conseguir esconder o espanto. Aquela força escura, sombria, a energia das sombras de Barizada. Isso quer dizer que essa criança está destinada a se tornar o futuro mestre do clã? Sob o olhar cheio de expectativa de Jim, Chiron finalmente deu sua resposta. Sim. Esse é o poder de Solderé,
o Deus das Sombras. Jin ainda não entendia completamente, então repetiu as palavras, confuso. O Deus das Sombras. Então Chiron começou a explicar. Isso mesmo. Soldere fez um pacto com Temar Runkandel, o fundador do clã Runkandel, e tem estado do nosso lado desde então. Mas depois que Lord Temar morreu, Soldere não apareceu mais diante dos Runkandel. Eu não sei o motivo exato, mas parece que agora ele está tentando se reconectar com a linhagem Runkandel através de você. Jin fez outra pergunta na hora. Pai, tem uma coisa que eu quero saber. Esse Deus é mais forte que o Senhor? Na verdade, Chiron não sabia ao certo. Depois de pensar por um momento, respondeu, eu não sei. Nunca lutei contra um Deus. Ao ouvir isso, Jin só conseguiu pensar consigo mesmo. O pai nunca lutou contra um Deus, e mesmo assim, isso de algum jeito ainda soou como a resposta mais arrogante possível. Nesse momento, Chiron deu um passo para mais perto dele e, com uma rara aprovação, bagunçou o cabelo de Jin. Meu filho, essa foi uma pergunta muito boa. Sua perguntinha inocente acabou me entregando um assunto muito mais interessante do que eu esperava, disse Chiron Runkandel, com a voz calma, mas carregada de um divertimento contido. Vir te ver hoje foi claramente a escolha certa. O olhar dele pousou com peso sobre Jin Runkandel, afiado bastante para fazer o ar parecer mais pesado. Então, depois de uma breve pausa, ele devolveu a pergunta. Então me diga, Jin. Esse seu poder, como você pretende usar essa energia das sombras? E claro, sem querer dar uma resposta que pudesse decepcionar Chiron Runkandel, Jin Runkandel respondeu sem hesitar. Ele manteve a voz o mais firme que conseguiu e disse claramente que queria usar o poder das sombras pelo bem do clã, apresentando a resposta como se aquilo sempre tivesse sido a coisa mais natural do mundo. Mas quando Chiron Runkandel, o patriarca, ouviu essas palavras de Jin Runkandel, sua expressão escureceu em vez de suavizar. Sua testa se franziu, e ele repetiu devagar a parte principal da resposta, como se estivesse testando se aquilo era mentira. Pelo clã, perguntou de novo, dessa vez num tom muito mais pesado e desconfiado. Então, sem aviso, Chiron Runkandel caiu numa gargalhada alta e cheia. Não era uma risada calorosa, mas do tipo que fez Jin Runkandel se sentir ainda mais exposto. Quando a risada parou, Chiron disse que aquela era a mentira mais ridícula que ele tinha ouvido em muito tempo. Você espancou seus irmãos quase até a morte, disse Chiron Runkandel de forma direta, cada palavra batendo como um golpe. Depois deixou os dois no meio de uma tempestade, e mesmo depois de fazer tudo isso, ainda espera que eu acredite. Que você pretende usar esse poder pelo clã? Ele terminou a frase com total incredulidade, deixando dolorosamente claro que não aceitava nenhuma palavra da resposta ensaiada de Jin Runkandel. Então Chiron Runkandel mandou que ele parasse de enfeitar as coisas e falasse com sinceridade. No instante em que essas palavras caíram, as mãos de Jin Runkandel tremeram de leve. Exatamente como ele esperava, aquilo não era algo que seu pai deixaria passar com uma simples desculpa. Então, depois de lutar consigo mesmo por vários longos e desconfortáveis momentos, Jin Runkandel finalmente desistiu de fingir. Ele puxou o ar e admitiu a verdade em voz baixa, mas firme. Eu quero usar esse poder para mim mesmo. Inesperadamente, essa resposta agradou muito mais Chiron Runkandel do que a mentira anterior. Um leve sorriso satisfeito surgiu em seu rosto, e ele assentiu como se aquela fosse a resposta que estivesse esperando o tempo todo. Bom, disse ele. Pelo menos essa resposta é honesta. Eu gosto de pessoas que falam na lata. Com isso, Chiron Runkandel se virou para sair. Mas antes de ir embora de vez, ele parou por tempo suficiente para lançar um último olhar por cima do ombro e acrescentar um aviso carregado de pressão silenciosa. De agora em diante, vou ficar de olho em você bem de perto. Só depois que seu pai foi embora, Jin Runkandel finalmente se permitiu respirar direito de novo. Um suspiro profundo escapou dele, daquele tipo que sai quando alguém acabou de passar por um momento perigoso por muito pouco, sem ser esmagado. A tensão que travava seu corpo inteiro começou a se desfazer aos poucos. Seus ombros relaxaram, seus músculos afrouxaram,
e a força que o mantinha de pé começou a ir embora de uma vez, a ponto de ele mal conseguir continuar em pé onde estava. Bom, pensou Jim Hunkandel consigo mesmo, tentando acalmar os nervos que ainda estavam à flor da pele. Passei por essa insegurança. Para ele, ter permissão para usar a energia das sombras como quisesse era o melhor resultado que poderia esperar. Mesmo assim, aquilo veio com um preço. Agora Chiron Hunkandel tinha expectativas sobre ele, e esse tipo de atenção também era perigoso. Era um desfecho que ele nunca tinha realmente previsto. Comparada à sua vida anterior, esta já parecia a diferença entre o céu e a terra. A distância era tão grande que quase parecia irreal, como se ele tivesse entrado num destino completamente diferente. Jim Hunkandel fechou lentamente a mão, sentindo o poder reunido dentro dela, e um sorriso satisfeito se espalhou em seu rosto. Só essa sensação já bastava para lembrá-lo de que esse caminho estava tomando uma direção totalmente diferente da vida que ele já tinha conhecido. Era tudo tão diferente da sua vida passada. E, pouco antes de sair com o pai, Mary Hunkandel de repente se virou como se tivesse lembrado de algo importante. Então ela jogou um presente na direção de Jim Hunkandel com sua confiança descuidada de sempre. Ei, pirralho, pega isso. Encarando a caixa cuidadosamente embrulhada, Jim Hunkandel piscou, surpreso, e gaguejou. Irmã Mary, o que é isso? Mary Hunkandel nem deu a Jim Hunkandel a chance de recusar. Ela imediatamente enfiou a caixa nas mãos de Gillian Selora, que estava ao lado dele. Toma, segura. É pesado. Gillian Selora levantou as duas mãos rapidamente e recebeu a caixa com cuidado. Ah, sim. Então Mary apontou para ela e declarou com um sorriso no rosto, esse é um presente especial meu para você. Depois de entregar, ela mostrou um sorriso travesso e deixou um último aviso para Jim Hunkandel. Cozinha isso, mastiga direito e fica forte logo. Entendi, respondeu Jim Hunkandel. Mary Hunkandel então voltou de leve para a formação montada, como se nada de estranho tivesse acontecido. Quando Difus Hunkandel percebeu que ela tinha voltado, perguntou para onde a bagagem dela tinha ido. Mary apenas sorriu com naturalidade e respondeu, dei pro pirralho. Algum problema? Vendo as figuras deles ficarem cada vez menores enquanto partiam, Jim Hunkandel só conseguiu continuar olhando para Mary Hunkandel com uma expressão confusa. Irmã Mary, por que me dar isso? Pensou, incapaz de entender exatamente o que ela estava planejando. No momento em que ele abriu a caixa de presente, um brilho dourado e rosado explodiu de dentro e se espalhou pelo quarto. A luz envolveu tanto Jim Hunkandel quanto Gillian Selora, deixando os dois parados no lugar, completamente chocados com a preciosidade absurda que estava ali dentro. É, um Fênix Heart. A realização veio com tanta força que até dizer o nome parecia irreal. Naquele momento, Jim Hunkandel só conseguiu pensar, incrédulo, ela deu uma coisa dessas para um menino de 7 anos? Então, quase imediatamente, outro pensamento veio em seguida. A irmã Mary é completamente maluca. Era a única explicação que fazia sentido. Para entender o motivo, era preciso saber que tipo de pessoa Mary Hunkandel realmente era. Ela era uma cavaleira estelar e a 7ª porta-bandeira de Hunkandel, uma mulher famosa o bastante para ser conhecida pelo título de Wine Fairy, com uma reputação tão deslumbrante quanto esmagadora. Mas ela também carregava outro nome, um que bem menos gente ousava dizer em voz alta. No domínio do sul, Mary Hunkandel também era conhecida como a Mad Woman, e esse título combinava com ela de um jeito assustador. O motivo de aquela irmã mais velha viciada em batalha ter lhe dado algo tão absurdo era, na verdade, muito simples. Ela queria que ele ficasse mais forte o mais rápido possível, subisse alto o bastante para que um dia pudesse ficar diante dela como um verdadeiro rival. Se ele consumisse isso ainda quando era criança, Jim Hunkandel sabia que os benefícios seriam enormes. Isso não só lhe daria resistência ao fogo, como também agiria como um elixir raro, fortalecendo aos poucos seu corpo e seu crescimento com o passar do tempo. Enquanto pensava nisso, Jim Hunkandel se lembrou de outro fato crucial. Um Fênix Heart era um ingrediente essencial para que um mago de 6 estrelas pudesse invocar um fênix com segurança, o que o tornava valioso muito além de um tesouro comum.
Nesta vida, eu talvez realmente consiga invocar um fênix, pensou Jim Hunkandel, por um instante perdido nessa possibilidade. Enquanto sua mente ainda girava em torno do Fênix Heart, Gillian MC Loran já tinha se apressado para prepará-lo para ele e logo voltou com o prato pronto. Jovem mestre, esperou muito? Perguntou ela. No instante em que Jim olhou para a comida bem arrumada no prato, ele ficou sinceramente surpreso. Obrigado, Gilly, disse Jim Hunkandel. Gillian MC Loran colocou delicadamente a sopa fumegante sobre a mesa e pareceu feliz por ele. A jovem Lady Mary realmente lhe deu um presente incrível, disse ela, calorosamente. Por favor, coma enquanto ainda está quente. Jim Hunkandel estava prestes a começar a comer quando de repente parou e falou num tom resignado. Ah, antes disso, irmãos, se tem algo para dizer, falem agora. Os gêmeos Stone estavam escondidos num canto, encarando a sopa com uma ganância descarada e quase babando com o cheiro forte que subia da tigela. No instante em que perceberam que Jim Hunkandel já tinha notado os dois, eles pararam de fingir que estavam escondidos. Sem nenhum pingo de vergonha, saíram correndo do canto e foram até ele implorar por uma parte da comida, como se esse tivesse sido plano desde o começo. Ah, não é nada, disse um dos gêmeos de forma estranha, embora os olhos dele nunca saíssem da tigela. É só que parece comida demais para você comer sozinho. O outro gêmeo Tony entrou na conversa às pressas, balançando a cabeça com força. Isso mesmo. A gente viu a Gilly carregando uma tigela tão grande, então, as intenções deles eram tão óbvias que chegavam a ser ofensivas. Jim Hunkandel ficou olhando para os dois, sem palavras no começo, e então finalmente perguntou, vocês querem mesmo comer isso tanto assim? Ao ouvir essas palavras, os olhos dos dois garotos brilharam na hora, e eles começaram a concordar tantas vezes que quase ficou ridículo. Então Jim deu um leve sorriso e disse, tudo bem. Então façam exatamente o que eu mandar. A condição era simples, embora suspeito bastante para fazer qualquer um hesitar. Não muito depois, os irmãos Tona podiam ser vistos cavando secretamente um túnel debaixo do Storm Castle, mexendo na terra por causa da tarefa que Jim Hunkandel tinha dado a eles em troca daquela sopa preciosa. Enquanto cavavam, os dois irmãos reclamavam sem parar, resmungando baixo enquanto ainda mexiam as mãos o mais rápido que conseguiam. A ganância deles os tinha arrastado para aquele trabalho, mas isso não os impediu de reclamar o tempo inteiro. Por que a gente tem que fazer isso? Resmungou um deles. Sério, o que a gente tá cavando? Não tem nada aqui. O outro entrou na mesma hora. E o que acontece se alguém pegar a gente? Mas, mesmo reclamando, os gêmeos Tona continuaram cavando com força. Então um deles de repente deu de ombros e disse, com o que você tá preocupado? Se alguém levar a culpa, obviamente vai ser o pirralho, não a gente. Daytona Hunkandel pensou nisso por um segundo e assentiu. Você tem razão. A gente só precisa daquela sopa. Exatamente, concordou o outro. Além disso, o pirralho é meio assustador. Por fim, parecia que eles tinham chegado exatamente ao lugar que Jim Hunkandel queria. O túnel que cavaram se conectava a um ponto bem acima da câmara escondida, exatamente onde ele precisava ter acesso. No centro daquela sala secreta havia um enorme tubo de vidro. Dentro dele descansava o corpo de um homem alto e de constituição robusta, preservado numa quietude estranha. Até através da barreira, a presença dele passava uma sensação estranha e inquietante de mistério, como se pudesse abrir os olhos a qualquer momento. Depois de cavar por um bom tempo, os irmãos Tona finalmente terminaram o trabalho e voltaram. Eles estavam num estado miserável, cobertos de lama e sujeira da cabeça aos pés, com as roupas todas bagunçadas. Quando Gillian MC Loran viu o estado em que os dois meninos estavam, só conseguiu revirar os olhos em completo descrédito. Jim Hunkandel já estava sentado ali esperando por eles, confortável demais. No instante em que apareceram, ele os recebeu com um sorriso calmo. Bem-vindos de volta, irmãos. Vocês voltaram bem rápido. Naturalmente, os dois gritaram de volta na mesma hora, irritados além do limite. Cala a boca. A gente fez o que você pediu, então entrega logo a sopa, exigiram. Jim Hunkandel,
parecendo absurdamente generoso para alguém claramente tramando alguma coisa, fez um gesto em direção à mesa e disse, eu deixei ali. Os dois garotos esqueceram o cansaço na mesma hora e correram animados até a mesa de jantar. Sério, gritaram. Mas quando se inclinaram sobre a mesa e procuraram a tigela com que estavam sonhando, encontraram algo bem diferente do que esperavam. Não havia uma grande porção de sopa esperando por eles. Em vez disso, tudo o que viram foi uma ou duas colherinhas colocadas de forma quase humilhante num prato. Por um momento, eles nem conseguiram falar. O desespero foi fundo demais. Eles encararam aquela quantidade miserável com expressões sombrias e furiosas. A raiva fervia dentro deles, mas havia um problema, eles sabiam que não conseguiam vencer Jin Hunkandel. Então tudo o que puderam fazer foi cerrar os dentes e aguentar. Jin olhou de volta para os dois sem o menor pingo de pena. O quê? Isso é um pouquinho mesmo, disse friamente. Eu falei que daria um pouco. Nunca disse quanto. Mas eu mantive minha promessa, não mantive, acrescentou Jin Hunkandel com uma calma descarada. Então, como se estivesse sendo perfeitamente justo, ele gesticulou educadamente para o prato. Então vão em frente. Por favor, sirvam-se. Os irmãos Tona fuzilaram com o olhar aquela pequena colherada, com as mandíbulas tremendo e os dentes rangendo de frustração. Quanto mais olhavam para aquilo, mais insultados se sentiam, mas não havia nada que pudessem fazer além de engolir a raiva junto com aquela recompensa patética. Muito obrigado, responderam com amargura. Ao entardecer, a chuva ficou muito mais forte, caindo com força constante. Quando a noite chegou, Jin Hunkandel vestiu rapidamente uma capa de chuva e foi direto para o túnel que os irmãos Tona tinham cavado mais cedo. Parado diante da entrada do túnel, Jin Hunkandel observou e soltou um som baixo de aprovação. Sinceramente, achei que eles fariam um serviço porco e mal acabado, murmurou. Mas até que cavaram isso muito bem. Havia uma surpresa genuína em sua voz. Depois de examinar a espessura da terra restante, ele fez seu julgamento com calma. Com isso que sobrou, magia de uma estrela deve bastar. A parede não era especialmente grande, e abrir passagem com magia parecia totalmente possível. Como sua mana continuava aumentando de qualquer forma e não havia motivo para se conter, Jin Hunkandel reuniu seu poder numa esfera concentrada de energia e se preparou para explodir a última camada que cercava a sala secreta, destruindo a terra compactada ao redor com um único golpe decisivo. Com um estrondo ensurdecedor, a parede que bloqueava seu caminho explodiu em pedaços, espalhando fragmentos de pedra e terra para todos os lados, enquanto o espaço escondido além dela finalmente se revelava. A câmara secreta, escondida da vista por tanto tempo, agora estava completamente exposta diante dos olhos de Jin Hunkandel. Uma onda de alegria o atingiu tão de repente que ele quase riu alto. Finalmente, cheguei, pensou, com o coração disparado de empolgação. Aquele era o quarto secreto do clã Hunkandel, um lugar que até agora ele só tinha imaginado. Parado bem diante da porta, Jin Hunkandel sentiu um arrepio estranho percorrer seu corpo. Na minha vida passada, eu nunca tive a chance de entrar neste lugar, pensou em silêncio. Então, estar aqui agora de verdade parece irreal, quase como se eu tivesse entrado no destino de outra pessoa. Então ele se lembrou de que só entrar não bastava. Ainda havia mais uma condição para cumprir. Ele precisava dizer a palavra-chave em voz alta.